1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Sem Ti eu nada posso fazer, Senhor. Abençoa-me, ó Deus, e me ajuda a pregar a Tua palavra no coração da Tua igreja. Prepara-nos, ó Deus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, assim como o Senhor abriu de Lídia em Atos. Que a Tua palavra seja semeada em nossos corações e produza bons frutos. Que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. John Newton foi um dos grandes pregadores e um dos melhores escritores de hinos da igreja. Mas houve um momento em que foi culpado de toda classe de pecados, quando se tinha afundado nas maiores profundidades em que um homem pode afundar. Nos dias que navegou pelos mares no barco de tráfico de escravos, John Newton tinha chegado ao mais profundo abismo, de modo que quando se converteu e pregou o Evangelho, ele escreveu um texto em letras muito grandes e o fixou sobre a chaminé de seu estudo, onde não poderia deixar de vê-lo. Estava escrito: você deve lembrar que foi um escravo na terra do Egito, e o Senhor, seu Deus, redimiu você. E é exatamente sobre este assunto que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje, a respeito da experiência do apóstolo Paulo, mais precisamente, de quem ele era e de como a sua vida foi transformada após ter sido alcançado pela graça de Deus. Esta carta, irmãos, foi escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada ao jovem pastor Timóteo, por volta de 63 a 65 depois de Cristo. Timóteo era natural de Listra, e Paulo o chamava meu verdadeiro filho na fé, tendo-o levado a Cristo, talvez, durante a primeira visita a Listra. Na ocasião da segunda visita, Paulo convidou Timóteo para acompanhá-lo nas viagens missionárias. Durante a quarta viagem missionária, Paulo dera ordens a Timóteo para que cuidasse da igreja de Éfeso, enquanto o próprio Paulo seguiria a viagem à Macedônia. Quando tomou consciência de que talvez não voltasse a Éfeso no futuro próximo, ele escreveu essa primeira carta a Timóteo para instruí-lo diante dos problemas que ele estava enfrentando naquela igreja. Ele começa falando sobre as falsas doutrinas, os falsos mestres,
sobre todos aqueles que se oporiam ao Evangelho. E nos versos 12 a 17, então, Paulo dá o seu testemunho vívido do Evangelho. Como que querendo dizer, Timóteo, se o Senhor me capacitou, Ele há de capacitar você também. Se o Senhor me resgatou, há esperança para este povo também. Portanto, eu gostaria de meditar com os irmãos no tema, o testemunho de um pecador redimido. Em primeiro lugar, vejamos a sua gratidão. Verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. No verso 12, nós vemos a gratidão de Paulo. Essa passagem começa com um verdadeiro cântico triunfal de ação de graças. Barclay diz que havia 4 coisas tremendas pelas quais Paulo desejava agradecer a Jesus Cristo. Primeiro, agradece-lhe por tê-lo escolhido. Paulo nunca sentiu que ele tinha escolhido a Cristo, mas sim Cristo o tinha escolhido. Era como se, quando caminhava rumo à destruição, Jesus Cristo tivesse posto a sua mão sobre o seu ombro e o tivesse detido no caminho. Era como se, quando estava ocupado, desperdiçando a sua vida, Jesus Cristo tivesse voltado para a sensatez repentinamente. E ele diz, durante a guerra, eu conheci um aviador polonês. Em poucos anos tinha evitado por pouco a morte e coisas piores que ela, mais vezes que a vasta maioria dos homens em toda a sua vida. Algumas vezes contava a história de como tinha escapado da Europa ocupada, de suas descidas em paraquedas, de ser resgatado do mar. E logo no final dessa odisseia surpreendente, ele dizia sempre com um olhar maravilhado em seus olhos: e agora eu sou um homem de Deus. Assim se sentia Paulo. Ele era o homem de Cristo, porque Cristo o tinha escolhido. Segundo, ele agradece-lhe porque confia nele. Para Paulo era algo surpreendente que ele, o grande perseguidor, tivesse sido escolhido para ser missionário e pioneiro de Cristo. Jesus Cristo não só o tinha perdoado, confiava nele. Algumas vezes, nos assuntos humanos, perdoam um homem que cometeu algum equívoco ou que é culpado de algum pecado. Mas esclarecemos bem que o seu passado faz com que nos seja impossível a voltar a confiar-lhe qualquer responsabilidade. Mas Cristo não só perdoou a Paulo, tinha-lhe encarregado que fizesse a sua obra. O homem que tinha açoitado a Cristo tinha sido nomeado o seu embaixador. Em terceiro lugar, agradece-lhe porque o designou para o ministério. E devemos ser muito cuidadosos em assinalar aquilo para o qual Paulo se sentia designado. A palavra ministério aqui no grego é diaconia. Na verdade, o que Paulo estava dizendo é que tinha sido designado para servir. Paulo nunca pensou ter sido escolhido para obter honras, prestígio, autoridade e liderança dentro da igreja. A sua glória residia em que tinha sido salvo para servir. Plutarco nos conta que quando um espartano ganhava uma vitória nos jogos, a sua recompensa era poder estar ao lado do seu rei na batalha. Havia um lutador espartano nos Jogos Olímpicos. Foi-lhe oferecido um suborno considerável para abandonar a luta, mas ele se negou. E finalmente, depois de um esforço tremendo, ele obteve a vitória. E alguém lhe disse: bom espartano, o que obtiveste com essa vitória tão custosa que ganhaste? E ele respondeu: eu ganhei o privilégio de estar diante de meu rei na batalha. A sua recompensa era servir, e se fosse necessário, morrer por seu rei. Paulo sabia que tinha sido escolhido para o serviço e não para a honra. Em quarto lugar, agradece-lhe porque ele deu poder. Paulo era um dos que descobriram faz tempo que Jesus Cristo jamais dá a um homem uma tarefa sem o poder para realizá-la.
Paulo nunca teria dito, olhem o que eu tenho feito, mas sim dizia, olhem o que Jesus Cristo me capacitou a fazer. Ninguém é o suficientemente bom, o suficientemente forte, o suficientemente puro, nem o suficientemente sábio para ser servo de Cristo. Mas aquele que se entrega a Cristo, ele o fará não por seu próprio poder, mas pelo poder do Senhor. Tudo eu posso naquele que me fortalece. No verso 13, irmãos, Paulo vai dizer que ele era blasfemo, perseguidor e insolente. Algo que se destaca nessa passagem é a insistência de Paulo em lembrar o seu próprio pecado. Ele amontoa palavras e cria um clímax para mostrar o que ele tinha feito a Cristo e à igreja. Ele disse que tinha sido um blasfemo, lançando contra os cristãos palavras ardentes e iradas, acusando-os de crimes contra Deus, quando ele era o criminoso. Ele tinha sido um perseguidor, tinha tomado todos os meios que estavam ao seu alcance sob a lei judia para aniquilar a igreja cristã. E logo ele utiliza uma palavra terrível, ele tinha sido um homem de violência, insolente e brutal. A palavra em grego é ibistes, indica uma espécie de sadismo arrogante. Descreve o homem que inflige dor e injúrias pela pura alegria de fazê-lo. O substantivo abstrato correspondente é rubris. Rubris significa machucar, ofender a outros de tal maneira que o homem ofendido é humilhado. E que a pessoa que inflige a ofensa não ganha nada que já não possua, mas apenas se deleita em sua crueldade e no sofrimento da outra pessoa. Assim era Paulo com relação à igreja cristã. Não satisfeito com as palavras insultantes, chegou aos limites da perseguição legal. Não contente com isto, ele chegou ao limite da brutalidade sádica, tentando apagar a fé cristã. Paulo se lembrava disso, e até o fim de seus dias se considerou como o pior dos pecadores. Não que tenha sido, mas sim, ainda era o pior dos pecadores. Na verdade, ele nunca pôde esquecer que era um pecador perdoado. A lembrança de seu pecado era a forma mais segura para manter viva a sua gratidão. Lembrar, irmãos, aquilo pelo qual fomos perdoados é a forma mais segura de manter acordado o nosso amor e a nossa gratidão por Jesus Cristo. Certa feita, um ancião puritano, Thomas Goodwin, ele escreveu uma carta a seu filho e dizia: quando me via ameaçado de ficar frio em meu ministério, e quando sentia chegar a manhã do domingo, sem que meu coração se enchesse de assombro com a graça de Deus, ou quando me estava preparando para administrar a ceia do Senhor, sabe o que estava acostumado a fazer? Eu costumava percorrer de cima a baixo os pecados da minha vida passada. E sempre me desabava com o meu coração quebrantado e contrito, preparado para pregar, como se prego no começo o perdão dos pecados. Penso que jamais subi a escada do púlpito, disse ele, sem parar por um momento ao pé da mesma e percorrer de cima a baixo os pecados de meus anos passados. Creio que nunca planeje um sermão sem dar uma volta ao redor de minha mesa e de meu estudo e olhar para trás, aos pecados de minha juventude e de toda a minha vida até o presente, e muitos domingos amanhã, quando minha alma tinha estado fria e estéril, pela falta de oração durante a semana, uma percorrida à minha vida passada, antes de chegar ao púlpito, sempre quebrava o meu coração duro e me aproximava do Evangelho para a minha própria alma, antes de começar a pregar. Quando pensamos em como ferimos a Deus, aqueles que nos amam e aos nossos semelhantes, e quando lembramos como Deus nos perdoou,
essa lembrança deve avivar a chama de gratidão em nossos corações. Nós estamos meditando no tema o testemunho de um pecador redimido. Em primeiro lugar, nós vimos a sua gratidão, mas em segundo lugar, vejamos a sua conversão. Veja comigo o verso 13, apenas a parte B. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. O pensamento judeu mais elevado insistia em que o sacrifício não podia purgar nenhum pecado, a não ser que existisse penitência e contrição no coração do homem que o oferecia. Aqui Paulo fala, baseando-se em seus antecedentes judeus. O seu coração tinha sido quebrantado pela misericórdia de Cristo. Ele tinha cometido seus pecados nos dias anteriores a seu conhecimento de Cristo e de seu amor. E por essas razões pensava que ainda havia misericórdia para ele. E ele diz no verso 14, transbordou, porém, a graça. A transição do verso 13 para o verso 14 é do pecado abundante para a graça superabundante, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, diz Romanos 5:20. Aqui no versículo 14, a ênfase está posta na grande mudança que por essa graça se produziu na vida do apóstolo. Graça é o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos. A frase com fé e amor indica o efeito na graça do coração e vida de Paulo. A graça acende a fé e o amor, inunda a alma com esses dons divinos. Para Paulo, a graça é sempre a raiz, a fé e o amor, o tronco, e as boas obras, o fruto da árvore da salvação, diz William Hendrickson. Esta fé e este amor são em Cristo Jesus. Ou seja, estão centrados nele. Paulo possui essas graças em virtude de sua união com Cristo, o Salvador. E isso acontece, irmãos, quando abraçamos o nosso Redentor e pela fé entregamos a nossa vida a Ele. A sua conversão foi uma obra sobrenatural de Deus. Ele teve que ser jogado ao chão e quebrantado para reconhecer que o Jesus que ele perseguia era de fato o Messias. Os seus olhos ficaram cegos ao mesmo tempo em que os olhos da sua alma foram abertos. O Espírito de Deus abriu os seus olhos e ele compreendeu o que está escrito no verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aqui no verso 15 nós temos um resumo do Evangelho. William Hendrickson diz que essa declaração de Paulo poderia ser considerada como sendo o próprio coração do Evangelho. É comparada a João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fiel é a mensagem e digna de toda aceitação. A mensagem não consistia de meras palavras, mas fundamentava-se nas palavras de Cristo. Quando em Lucas 19:10 está escrito, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esta é a verdade do Evangelho, irmãos. O que Paulo estava dizendo era, essa mensagem é verdadeira e você deve recebê-la com fé em seu coração. E ele então prossegue, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A vinda ao mundo inclui a humilhação e a exaltação de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Paulo fala sobre isso em Filipenses 2, a partir do verso 6, ele diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome,
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Também o profeta Isaías disse em Isaías 53 que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos salvos. Mas o que significa salvar? Salvar é resgatar você da culpa do pecado e conduzir você ao estado de justiça em Cristo. Salvar é resgatar você da escravidão do pecado e conduzir você à liberdade em Cristo. Salvar é resgatar você do castigo do pecado, da separação de Deus, a ira de Deus, da morte eterna e conduzir você à bem-aventurança da comunhão com Deus, do amor de Deus derramado no meu e no seu coração e da promessa da vida eterna. Efésios 2 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mas Paulo prossegue. Ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ora, irmãos, quanto mais piedoso for um homem, mais ele reconhece a sua indignidade. Paulo não afirma isso antes da sua conversão. Ele não diz, eu fui o principal, mas ele diz, eu sou o principal. Me parece que todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus compartilham do mesmo sentimento. Eu me lembro de quando fui encontrado por Cristo, um homem tão ruim quanto Paulo, um homem que outrora questionava a palavra de Deus, mas um dia teve um encontro com Deus da palavra. Um homem que duvidava da existência desse Deus, mas um dia ouviu a voz do seu Espírito por meio da palavra, que dizia, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu só conseguia chorar e dizer para mim mesmo, sou eu esse homem pecador que precisa se arrepender. Transbordou a graça no meu coração e agora sou um novo homem. Eu fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E pela fé, pela graça que nos alcançou, meus irmãos, nós estamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória, até entrarmos em Sião. Nós estamos meditando no tema o testemunho de um pecador redimido. Em primeiro lugar, nós vimos a sua gratidão. Mas em segundo lugar, nós vimos a sua conversão. Mas em terceiro lugar, vejamos o seu propósito. Versos 16 e 17. Leamos primeiro apenas o verso 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim um principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Longanimidade. Por que Cristo ainda não voltou? Por causa da sua longanimidade, aguardando a salvação dos seus eleitos. Será que você conhece alguém que não conhece a Deus, que está distante de Deus? Talvez um amigo, quem sabe alguém do seu trabalho, quem sabe o seu vizinho, quem sabe o seu marido, a sua esposa, os seus filhos ou os seus pais. Eu quero dizer para você hoje a esperança para eles.
Jesus Cristo disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. A esperança para o seu marido, a esperança para a sua esposa, a esperança para os seus filhos, a esperança para você. Porque assim como Deus transformou a vida de Paulo, Ele pode transformar a sua vida também. De blasfemo, perseguidor e insolente, agora ele é modelo para todos quantos hão de crer nele. Paulo disse em 2 Coríntios 11, a partir do verso 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores ao que pesa sobre mim diariamente, a saber, a preocupação com todas as igrejas. O mesmo Paulo que perseguiu a igreja de Cristo, agora é perseguido por amor a Cristo. O mesmo Paulo que buscou destruir o Evangelho, agora dá a vida pelo Evangelho. Por isso ele diz em Atos 20, 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O verso 16 diz que o que aconteceu com ele era uma espécie de exemplo do que ia acontecer com aqueles que aceitassem a Cristo nos dias vindouros. A palavra no grego aqui para modelo é hipotiposes. Significa um esboço, um primeiro rascunho, um modelo preliminar. É como se Paulo tivesse dito: olhem o que Cristo fez comigo. Se alguém como eu pode ser salvo, então ainda há esperança para você também. Tomando o exemplo de um homem que estivesse seriamente doente e tivesse que passar por uma operação muito perigosa, o estímulo maior para ele seria encontrar-se com alguém que tivesse passado pela mesma operação e que se tivesse curado por completo. É mais ou menos o que Paulo está fazendo aqui. Paulo não escondia vergonhosamente a sua história. Ele divulgava para que outros a conhecessem e tivessem ânimo e sentissem cheios com a esperança de que a graça que tinha mudado a Paulo pudesse mudá-los também. Paulo negava-se a esquecer do seu pecado, porque cada vez que ele lembrava, diz Matthew Henry, cada vez que ele lembrava a grandeza de seu pecado, também se lembrava da grandeza bem maior da graça de Jesus Cristo. O verso 17 nos apresenta então essa doxologia final de honra e glória a Deus. Ora, mas alguém pode se perguntar por que Deus é o único digno de honra e glória? Alguém poderia olhar para a história de Paulo e dizer: que grande homem! Que grande homem! Mas eu diria a ele: você se esqueceu de uma coisa. Não se trata de Paulo, mas do Deus que operou na vida de Paulo. O apóstolo reconhece isso. Depois de tudo o que ele disse, é como se ele encerrasse dizendo: não olhem para mim, olhem para o Rei da Glória. Toda essa obra gloriosa de salvação, toda a nossa vida deve redundar em honra e glória a Deus. Ao Rei eterno, não há outro Rei, nem nunca haverá. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Imortal, céus e terra passarão, mas Deus e a sua palavra jamais passará.
invisível, não podemos ver a sua face, mas sabemos que Ele está presente e Ele está conosco. Ele é o Deus Emanuel, nós somos consolados pelo Seu Espírito, nós podemos ouvir a Sua voz por meio da Sua palavra. Deus único, não há outro Deus. Ele é o Deus único e verdadeiro, princípio e fim, o Criador e o mantenedor de todas as coisas, o único digno de ser adorado. O Deus que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Deus que habita no meio no seu coração. Deus pelo qual vivemos, nos movemos e existimos. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. John Newton compôs o seu próprio epitáfio e dizia: John Newton, pastor, tempos atrás infiel e libertino, servo de escravos na África, que pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi preservado, foi restaurado, foi perdoado e nomeado para pregar a fé que por tanto tempo tinha trabalhado para destruir. John Newton nunca esqueceu que era um pecador perdoado. Tampouco fez Paulo, tampouco nós devemos fazê-lo também. Deus nos chama, irmãos, mesmo sendo indignos, mesmo não merecendo nada, sendo pecadores, miseráveis, infiéis. É por isso que Ele nos chama pela sua graça. E Ele transborda essa graça na minha, na sua vida, no meio, no seu coração, de modo que Ele transforma radicalmente a nossa vida. E Ele nos chama para a sua própria glória. Esse é o propósito principal da minha e da sua vida. O fim principal do homem. Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.